Esse é um espaço de conversa real, sem palco, sem personagem, sem roteiro perfeito, só a vida como ela é entre nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E antes de tudo, vamos começar onde tudo começou. E aí, como que a gente teve a ideia desse podcast? Você lembra? Faz tempo, né? Faz bastante tempo. A gente queria contar histórias reais da nossa família. Histórias de superação. E também como a gente troca muitos conselhos. Áudios enormes. Então a gente quis compartilhar um pouco da nossa vida e de superações mesmo. Então começa a falar quem você é, se apresenta. Eu sou a Carol, sou odontopediatra. Hoje tenho vivido em um período de transição na minha vida entre dois mundos. Em Maringá eu sou dentista, autônoma, trabalho bastante, tenho meu dinheirinho. E nos Estados Unidos, vivendo com o meu marido, eu sou dona de casa, dona do lar, cuido do meu marido. Então eu tô nesse autoconhecimento, vivendo duas versões de mim mesma. É isso aí. Depois a gente vai falar bastante sobre isso, né? Eu sou a Jéssica, eu sou formada em engenharia civil, mas de uns anos pra cá, depois que eu virei mãe, a vida mudou bastante. Aí eu tenho mudado minhas prioridades, o estilo de vida. E é por isso que a gente decidiu fazer esse podcast, né? Também para falar sobre as mudanças da vida. As mudanças da nossa vida. E hoje a gente vai tem os nossos convidados especiais, que são pessoas que fazem parte da nossa história. Da parte mais linda da nossa história, que são os nossos maridos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu marido, Rafael. Olá, tudo bom? E o meu marido, Wesley Anderson. Depende, né? Depende da hora. Depende do... Eu acho que hoje é o Anderson que tá aqui, vocês não acham? É o Anderson que tá aqui com nós, gente. Engraçado que a gente... mas sem óculos, assim, mas... hoje você tá de Superman, né? A gente tava falando um tempinho atrás sobre isso, né? Que tem vezes que quando ele tá de óculos trabalhando, ele é o Wesley, né? E sem óculos... O Senhor Planilha. O Senhor Planilha. Sem óculos, ele é o Anderson. Estamos aí com as meninas prestigiando esse primeiro podcast, né? É uma honra para nós estar aqui com vocês. E a gente sente, assim, muito, muito feliz em ver vocês iniciando esse projeto. Muito orgulho, viu? Maravilha, isso daí é uma coisa bem legal. Hoje a gente quer fazer algumas perguntinhas para... entre nós, casais, que a gente tem histórias de vidas totalmente diferentes, histórias de relacionamento diferente, né? E daí vamos contar um pouquinho da história de vocês, de como vocês se conheceram, Jéssica e Anderson. Faz um tempinho, né? Faz bastante. A gente se conheceu, a gente era criança ainda. Eu acho que eu tinha acho que até menos que 10 anos. Acredito que sim. Eu fazia aula de música na casa da prima dele. E daí você morava ali perto na época, né? Morava na rua de trás ali. E daí a gente se conheceu lá. Ele vivia lá, e daí a gente fez amizade, daí a gente começou... Mas ele vivia lá propositalmente? Então, eu descobri depois que sim, eu achava que ele vivia lá, mas ele vivia lá só o dia que eu ia. A gente dá o nosso jeitinho, né? Ele, eu acho que seguiu você até o casamento. Então, foi até, né? Era um stalker. Eu via no horário, até naquela que é um horário assim, quais são as alunas que vêm, quais são as horas do dia que tem as alunas, né? Aí eu via lá que horas que ela chegava. Eu tava uma horinha antes, mais ou menos, esperando. Então, quase toda semana, até eu falava, nossa, mas sempre ele tá aqui na sua casa, né? Eu falava, gente, esse menino não sai daqui. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Marcando presença. E foi assim, eu tinha acho que uns 11 anos, 12 anos. Nossa, que legal. Com 8. Com 8. Com 8. Engraçado, olha, um amor de infância, né? É raro você ver isso hoje em dia, né? Esse amor desde o começo, né? Pois é. Que legal. E daí você pediu pra namorar com a Jéssica quando vocês eram crianças, né? Conta essa história, Anderson. Conta aí. Esse pedido foi desde, né? Você tinha o quê? Uns 16? Ele tinha 16, eu tinha 12. Aí eu falei, você tá louco? Que moleque doido, meu pai vai me matar. Sai daqui. Meu pai não deixa.
Aí a gente até se afastou um pouco depois disso. Aí a gente ficou um tempão, assim, se conhecia, mas meio Mas nessa afastado. fase, eu nem tinha internet em casa, então eu ia lá na casa da minha prima também. Aí criei o MSN e a gente conversava bastante pelo MSN. Conversava. Que legal. Aí depois, na época da faculdade, a gente fez faculdade junto. Aí foi a época que a gente começou a se aproximar de novo. Aí foi bem rápido, a gente começou a namorar no segundo ano, acho que da faculdade. Casamos no quarto, antes de se formar. E pra quem não sabe, eu e a Jéssica, a gente é primas. E no primeiro encontro deles, eu estava junto. Estava. O primeiro encontro de namorados. O primeiro encontro de namorados real oficial, a primeira jantinha deles dois Verdade. juntos. Você- Mas tem todo um... Até chegar nesse dia aí, né? Demorou. Tem uma história bem legal. Que ela... A Jéssica começou a tomar... Como é que era? Herbalife. Não tinha Monjaro na época. Aí eu tomava Quando Herbalife. você falou, começou a tomar, eu falei, será que é um drink? Não, era Herbalife. E aí eu falei, viu, onde você vai estar? Vou tomar Herbalife. Acho que eu vou tomar esse negócio aí também. Ele ia tomar Herbalife. Verdade, eu tinha até esquecido do Herbalife. Aí tomava aquele chazinho ruim, daí no final tinha um shake que ele era um pouquinho melhor. Tinha um shake diferenciado lá. Aí passou um tempo Verdade, assim. tomando Herbalife. Mas sem tá namorando nessa Sem tá época. namorando. E quando ele tomava, eu falava, nossa, que bom. Que aí eu chamei delícia, ela um amanhã eu tô dia. aqui de novo. Aí teve um dia que eu falei, viu, hoje vamos... Certo da gente sair comer uma comidinha de verdade, né? Aí foi quando eu pedi pra namorar com ela. Verdade, a gente já namorou direto. É. Deu nem um beijinho lá. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 19 19 anos. Isso faz 12 anos. A gente completou 12 anos agora em dezembro. de namoro, né? De namoro. De namoro. 12 anos de namoro. Eu casei com 21. Olha que maravilha. E daí, depois disso, depois de quanto tempo vocês tiveram filhos? A Alice nasceu com 2 anos de casados, né, amor? Quase 3, né? É, É. 2 anos e pouco de casados. A gente teve a Alice e depois mais 2 anos a Lívia. Então a gente Legal. passou... Foi rápido, né? Então, a gente teve filhos muito jovens. É que eu né? sempre fui também uma pessoa, você sabe, que a minha vida inteira eu sempre sonhei em casar cedo, em ter filho. Era o meu sonho da minha vida ser mãe, ter as crianças. Então, desde cedo eu sempre tive vontade. E você também, né? Desde que a gente casou, a gente já morria de Já vontade sabia de os ter nomes dos filho. filhos, tudo. A gente sempre sonhou muito, assim. E como que foi essa transição de casais sem filhos pra casal com filho? Porque nós ainda não temos, né, amor? Então gente A tá vida é querendo isso daí. gostosa, assim. Seria É pra duas nós fases uma- muito diferentes, né? É. Você não ter filho é gostoso, a fase sem filho, né? Você... A gente aproveitou legal. Foi pouco tempo, né? Foi 2 anos e pouco. Acho que foi um espaço curto. Mas a gente também não se arrepende, porque a nossa ideia era ter realmente filhos jovens, para depois dos filhos crescidos a gente conseguir aproveitar ainda a nossa vida bem jovem também. Claro. Então, muda bem, com certeza vai mudar. Só que uma coisa que a gente sempre teve foi que primeiro existiu o casal e depois veio os filhos. Então, eu vejo assim, na nossa opinião, os filhos, a gente não mudou totalmente a nossa vida, Eles vieram porque só pra agora... acrescentar, né? Então, a gente continuou a nossa ideia de casal e carinho e viajar e jantar só nós. Então, a gente sempre preservou muito isso. Lógico que no começo, o primeiro e o segundo ano é um pouco mais complicado. Mas a gente sempre teve a vontade, a prioridade de preservar esses momentos do casal. Aham. Então, graças a Deus, a gente tem uma boa rede de apoio. Então, para nós é um pouco mais fácil. Pode ser que tem muita gente que é mais difícil. Realmente, não tem a rede de apoio próxima. Mas a para gente nós... tem a mãe, a sogra, Todo os mundo aqui tios, a família presente. inteira Isso. mora aqui Então, na mesma para cidade. nós é muito fácil, viu? Hoje as meninas vão ficar aí que nós vamos sair jantar. Isso é comum entre nós. A gente nunca deixou de fazer isso. E aí, depois que a Lívia completou 2 anos, a gente voltou a fazer a nossa viagem, uma viagem por ano só nós dois, só o casal. Ela tinha 1 ano e meio, na verdade. Tinha 1 ano e meio, Foi né? logo que eu parei de dar mamar pra ela e a gente já Saiu viajar. saiu só viajar. dois. Então, assim, muda, só que eu acho que é uma coisa que não pode ser tão drástica, porque depois dos filhos, volta a ser só o casal. Certeza. Entendeu? Então a gente mudar completamente minha rotina, não, porque agora eu não posso sair, porque agora isso, eu acho um pouco invasivo. Eu acho legal. Fica muito assim, pesado, né? Porque já é pesado você ter ali uma criança que você acabou de conhecer, que acabou de nascer, né?
e muda totalmente a rotina. Se Tá se você adaptando, né? já é pesado, então assim, se tiver alguma forma da gente deixar mais leve, Justamente. É acho melhor, que essa é a palavra. é Sempre melhor. pra nós, os filhos foram muito leves. né? Aham. Eles não impediram nós de ir nos lugares. Não impediram nós de dormir tarde, de ir numa festa, levar eles no E elas são muito casamento. parceiras. Elas são parceiras. Isso Então, é a verdade. gente- Do jeito que elas são criadas Sim. também, né? Elas são muito parceirinhas. Faz toda a diferença. Então, o que mudou bastante coisa, mas a gente procura não deixar impactar tão forte isso no casamento. Vocês acho que são muito abençoados também, porque essa rede de apoio que você Não, mencionou com certeza. também, Isso aí é ela uma é bênção. fundamental, né? É. Para pessoas que moram fora, né? Eu convivo com muita gente que mora fora, assim. Que a não família. tem isso, né? É muito difícil, muito porque difícil, às vezes é difícil você Confiar em tentar... alguém, deixar uma babá em casa É muito pra difícil. sair. Eu tenho um amigo próximo que a Carol conhece mesmo. Ele tem 2 filhos e às vezes a gente quer sair, quer viajar e fala, nossa, tem que arrumar um babysitter, tem que arrumar alguém pra cuidar. E às vezes não, aí fica complicado. Aham. Então, É um privilégio mesmo, né? Que a gente tem de morar todo mundo aqui, da gente, se às vezes as avós não podem, tem os tios, tias, né? Todo mundo ali todo que mundo pode ajuda, ajudar. né? Já ficou até com você, né? Aham. E também, viu, não consegue. Já levei a Alice em reuniões. Até a gente tava fazendo um rebrand Uma vez de na das aula do empresas. MBA, você tem Aula do que MBA, levar levei ela. E pronto. Não tem Não tem o que é fazer. utilizar isso como empecilho de fazer as Aham. coisas. Entendeu? Eu tenho filho, hoje não tenho como, porque... Não, você não É claro faz. que a gente vai no tempinho delas ali, respeitando, Sim. né? Mas elas estão Completam. sempre junto, né? E Completo. pra você, como esposa, você tinha sua profissão e hoje você... Como que tá a sua vida hoje, Jéssica? Eu tive que... Tem uma hora que você não consegue ser... Você não se sente completa em tudo depois que você tem filho, né? Parece assim que se você cobrir a cabeça, descobre os pés e o contrário. Então, eu tive que parar pra pensar onde que eu queria colocar a prioridade da minha vida. E eu decidi colocar prioridade nas crianças, de elas vão ser crianças só uma vez na vida, então eu gosto de elas acordar e estar junto comigo, de eu ajudar elas a fazer tarefa, de eu levar para as aulinhas que elas têm. Então, pra mim, eu quis... No começo foi meio difícil, assim, a decisão. Pra aceitar isso. Mas eu também sempre tive muito apoio dele, ele também sempre me apoiou nessa decisão. E eu não me arrependo, porque foi a melhor coisa, né? É porque a gente não pode generalizar. Graças a Deus, a gente tem uma Pode condição... escolher. Pode isso, escolher né? dela Ficar- curtir esse momento Aham. agora das crianças. Então a gente dividiu muito bem isso é sobre as crianças. Então eu não sei que dia que é o dia delas tomar vacina. Tem dia que é a bastante coisa. ginástica. Tem bastante coisa que, lógico que eu gosto de levar na ginástica, eu gosto de buscar na escola, mas tem semanas que eu já até aviso a Jéssica assim. Olha, amor, essa semana eu tenho um projeto e aí hoje eu vou ficar até mais Eu não vou tarde. poder- eu não vou poder Talvez não ajudar vou em voltar nada. para almoçar, então essa semana tá contigo. E fora isso, quando eu consigo, e geralmente eu tento fazer isso, é de buscá-las na escola, é de levar na ginástica, levar no balé, que são coisas também Participar que... das apresentações. Que é gostoso. né? É que a conversa que a gente tem de um trajeto para o outro, eu procuro até tentar me desligar, que eu fico muito no celular durante o dia, né? Então, do trajeto da escola até na ginástica, surgem umas conversas tão legais da gente, e troca ideia, e pergunta como que foi, o que o amigo fez, o que ela acha, o que magoou elas. Então, eu procuro otimizar esse tempo. participar Eu da sei vida isso, delas, saber o que elas estão pensando. E eu o que tá sei que acontecendo. durante a parte da manhã, ela tem todo o apoio em casa. Aham. Então, faz muito bem isso, né? Muita diferença. Uma coisa também que eu acho legal de vocês é que vocês têm, acho que um dia da semana ou por mês, que vocês saem cada um com uma filha. Chamar o nosso dia. Já ficou batizado lá em casa, é o nosso dia. A cada Aí, 15 dias. Isso é uma assim. ideia Tá no legal. calendário? Vocês colocam no calendário certinho? Não, ele não tem não um é dia muito fixo. engessado, né? Só que a gente só fala assim, viu, olha, essa semana... Essa na semana vai ter o nosso quarta-feira dia. Vai ser o nosso dia. Então, quem que vai ser? Se a vez passada foi eu com a Alice, agora essa semana eu e a Lívia e a Jéssica com a Alice. E elas gostam muito. Elas perguntam. Nossa! Perguntam, Elas, é o dia mais especial do mundo, assim, pra elas. Então, elas se arrumam, faz surpresa pra gente. A gente não... Tipo assim, se eu vou sair com a Alice, ela se troca sem eu ver pra ela fazer uma surpresa pra mim. Só que elas preferem sair com ele, eu vejo. Porque elas ficam mais animadas quando é o dia dela sair com o pai delas. Por quê? Eu acho que é porque ela passa o tempo maior tempo do dia com mas, você. tipo assim, aí ele com o abre a pai- porta do carro pra elas. Ah, Aí Ele é o gentleman. leva pra... mas elas gostam de sair comigo também. Gosta.
Até eu vi que teve esse tempo atrás que você colocou na sua rede social que o Anderson saiu pra jantar com, não lembro com qual das duas que foi, todo pleno, arrumadinho, jantar à luz de velas. Romântico. E você não foi num lugar de pular com as crianças? No mesmo dia, um fez uma coisa adrenalina e o outro foi jantar à luz de velas. Aí eu falei, nossa, que diferença. Que diferença. Tipo, de experiências. Mas depende do que a gente combina assim no dia. A Lívia, ela gosta tem um restaurante que ela gosta muito, e aí várias vezes tinha que ser nesse. Então a gente saía, onde que a gente vai? Nosso preferido, né, papai? Nosso preferido. Aí era o dia de ir lá com ela. Aí a gente chega lá, então eu pergunto, a gente, com esses momentos a gente consegue saber qual que é a cor favorita, qual que é a melhor amiga, qual que é uma amiga que falou um negócio que ela não gostou. Ficou chateada. A gente instrui sobre o que pode fazer, o que não pode, o que é melhor evitar. Então a gente sempre utiliza esses momentos para conhecer melhor, para ter um diálogo, porque eu quero elas com 18, com 20, com 30 anos. Sentando e conversando com você. Mas de uma forma entre amigos. Não uma forma entre pai e filho, assim, mais travado. Será que eu posso falar? Será que eu não posso? Não, é uma conversa, assim, bem de boa. Descolada, né? Descolada. Papai falou tal coisa lá. Eu não gostei do que ele fez comigo. E aí eu consigo instruir. Olha, você não pode aceitar isso, você não pode aceitar que te toquem de um jeito diferente, que te façam isso. A gente aproveita, né? Porque, assim, ainda mais quando tem duas, uma sempre é mais conversadeira que a outra, né? Lá em casa, a Lívia, ela é mais conversadeira, então ela é mais expansiva. Então, você tem que ter um horário que você consegue conversar só com a outra pra dar atenção 100% pra ela. Pra não então, se sentir, às vezes, apagada, deixar ela de lado, né? Então, assim, é importante. A gente, lá em casa, funciona muito, né? E funciona mesmo. Eu vim de pais separados, né? Meu pai e minha mãe separaram quando eu era novo. E esse negócio de você falar aí de ser amigo, eu tive essa sorte, que meu pai, ele é meu amigo. Que legal. Porque como ele não era presente no dia a dia, as conversas, geralmente, ele não podia ser um pai que cobra, severo, isso. Então, fica legal ter esse tempo pra um pai ou outro, você acaba virando... de qualidade. E hoje você consegue ligar pro seu isso. pai e falar, pai... Nossa, conversa de boa. Sobre certas coisas que talvez que o pai presente você não falaria. Eu já tive uma nostalgia você falando sobre isso, porque eu sempre fui de conversar muito com meu pai e com a minha mãe, porque eu não sou quase conversadeira, né? Então eu sempre tive de conversar muito com meu pai e com a minha mãe. E daí eu tenho recordação de pequena, adolescente, eu chegava no final do dia, eu sentava na cama junto com meu pai e com a minha mãe e contava tudo o que tinha acontecido. E meu pai dava os conselhos, e eu falava que tinha feito isso, meu pai falava que não podia fazer isso, podia fazer aquilo, tal. E até hoje, senta ainda na cama tem esse e conversa, momento. tem esse momento ainda, é bem legal isso. Muito legal. Você se sentir à vontade, e né? hoje elas até cobram da gente. Então, até esses dias, ela tava, não sei se ela tinha alguma coisa, falei, você quer trabalhar comigo? Quer. Aí tava indo, eu tinha passado no lugar antes, passei lá, eu tinha que passar, acho que no mercado, pegar algumas coisas lá pro escritório. Indo pro escritório, falou, papai, será que não dá tempo da gente tomar um cafezinho, não? Um cafezinho? Um cafezinho. Que ela gosta de sentar, eu tomo um café, ela toma um suquinho dela, pede um pãozinho. Deve ficar Sabe que não dá tempo da pilhada gente depois tomar um do cafezinho? Não, mas ela não toma o café. Ela não toma é o café. momento. Ela toma um suquinho. É o sentido de você ir em algum ela quer só tomar falei, um nossa, ela tomar cafezinho. café, deve sair Tomar o nosso dali, cafezinho. vai dormir no Doida. outro dia. Não, porque tem criança que toma café. Nossa, Elas tomam já estão agitadas sem o café, imagina. As sem o café. anjinhas. Imagina se elas entram no super coffee, nem dá, né? Não dá. Vai ficar igual a prima. Doida. A minha Ai, esposa meu toma um Deus. super coffee, Que legal a história de fica vocês. pilhado o dia inteiro. E os planos agora, futuramente, é continuar dessa maneira. Vocês com as crianças, você cuidando delas, né, Jéssica? Vamos ver agora, né? Conforme elas forem crescendo, né? Mas vai um bom tempo ainda, né? A Lívia tem 5 anos ainda, né? Então, Tem que curtir um pouco mais. cada ano que passa surge mais compromissos para elas, né? Então, um dia é ginástica, agenda delas outro é dia é inglês, outro dia é natação. E Festa aí, de aniversário. festa de aniversário. Então, Festa de tá em aniversário função. todos O os dias tempo da inteiro tá em semana. função. Mas tem mais compromisso que vocês. Com certeza. A vida social delas é anos-luz à frente da minha. Vocês têm que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Ah, que legal. Ai, meu Deus. Gente, mas e daí a vida de vocês já é bem diferente, né? Totalmente o oposto. bem diferente mesmo. A gente... Conta de quando vocês conheceram primeiro.
Você quer começar? Então, acho que a nossa vida a gente tem até, eu tô pensando, falando com a Carol, né, sobre isso. Acho que a nossa vida, as palavras são assim, é uma transição, né? Uma transição e ao mesmo tempo tem que ter muita paciência, né? Porque como nós temos essa vida lá e cá, a paciência e a resiliência, né? Porque não é fácil, mas ao mesmo tempo você tem esse tempo para você conversar, né? Mas dialogar com a pessoa, conhecer a pessoa não só no dia a dia. Que às vezes você tá junto o tempo todo, mas você não conversa. Não sei se vocês percebem isso, porque às vezes você tá junto, quando eu estou junto, às vezes a gente tá fazendo as nossas coisas e conversa menos. Já quando está à distância, você tem aquele tempo de perguntar, de conversar, como você faz com as meninas. Então, o nosso, lá atrás, quando a gente se conheceu, eu falo que foi Deus, né? Eu falo que foi puro Deus, porque se você for assim, explicar tal, foi puro Deus. E, obviamente, com amigos em comum, né? Eu tinha um colega que não era nem conhecia muito, lá nos Estados Unidos. Para muitos que não sabem, eu moro nos Estados Unidos, fui criado lá, né, desde os 13 anos de idade. E aí eu tinha esse colega da igreja que eu não conhecia muito, e um dia, do nada, ele me mandou uma mensagem no Insta, falando assim, ô Rafa, eu conheci uma irmãzinha da igreja. Nossa, e ela é dentista e ela gosta de correr igual você, porque eu tava numa época que eu tava correndo entre aspas, né? Eu sempre corri muito, mas não era corredor, mas eu tava correndo. Meu pai tá passando por um processo de câncer e eu fui fazer uma corrida, uma meia maratona pra ele. Aí eu falei, legal. Ele falou assim, ó, ela tá preparada pra casar. E eu tava numa época da minha vida que eu estava também preparado pra casar. Acho que Deus já tinha falado comigo, eu já estava mais velha. Eu falei assim, não, acho que o tempo é agora, né? Então, é uma coisa assim que... Falei, tá bom. Aí mandei uma mensagem. E daquela mensagem surgiu tudo isso que aconteceu. E pra mim já foi um pouco diferente, porque eu sempre fui antes de tomar qualquer decisão, buscar sempre uma palavra na nossa igreja. E uma vez eu tava buscando por casamento e tudo mais, e eu fui na igreja e veio uma palavra falando assim, que eu senti muito falando comigo, que Deus ia preparar meu casamento, mas o que era meu, ele não era dessa cidade. Que era de outra cidade, outro estado, outro país, e que ele ia vir na porta da minha casa. E isso passou-se anos, falei, meu Deus, aonde que tá, né? Tá perdido no mundo. Cadê esse príncipe encantado? Tava sendo preparado. Aí, às vezes, eu ia na igreja de novo, Deus mandava na palavra assim, que ele tava se preparando. Eu falava, nossa, não prepara nunca. Mas foi uma preparação mesmo. E daí, quando ele me mandou mensagem, a gente começou a conversar, só que eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, então... dos Estados Unidos? Impossível, né? E ele veio e bateu na porta da minha casa, e a gente se conheceu, começou a namorar, e desde então começou essa nossa história louca, que todo mundo falava que não ia dar certo. Eu já era mais direto. Ela ia correr uma meia maratona de Paris, e eu ia correr a meia maratona de Brooklyn, eu acho, ou Bronx, acho que é Bronx. Não, Yonkers, perto de Nova York. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou pra França, e eu vou correr lá com ela. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou, Mas isso você já estava conversando? Já estava conversando. Fazia um mês. Menos de um mês. Muito pouco. Eu falei, eu vou lá. Porque eu estava na hora certa, no momento certo. Deus já tinha colocado assim no meu coração. Parece que, sabe, uma coisa assim, por isso que eu falo que é Deus, que é divino mesmo. Porque tá naquele momento que você fala... Quando eu olhei a foto dela e comecei a conversar, pra mim parecia que em um mês era... Falei, não, essa é a mulher da minha vida. A gente ficava conversando madrugadas, ia trabalhar no outro dia cansado, porque fiquei até 4 horas da manhã conversando com ele. Tipo, ai, loucura. Não, eu acabei não indo. Aí eu fui passar o ano novo em Caraguatatuba. Eu sempre passo lá com a família do meu pai. Aí eu peguei esse amor, né? Eu não chamava nem de amor, né? Aí ele falou, cara, por que você não vem passar aqui em Caraguá, né? Esse tempo aqui, o ano novo. Aí fala, o que você falou? Aí eu falei, não, se você quiser vir me conhecer, você vai ter que vir aqui na minha casa. Na porta da minha casa. Eu falei, vamos ver se é o teste. Vamos ver se ele vai passar no teste. Eu falei, não, fechou, então eu vou ir. Aí achou que não. Eu ainda duvidei, falei, Aí ele veio pra cá, a gente começou a namorar no segundo dia, eu acho. Não, foi uma e daí depois disso, veio a nossa amiga pandemia.
Que acabou E com acabou tudo. com tudo. E a gente ficou 6 meses sem se ver, mas foi um tempo que a gente se aproximou muito. Demais. Que a gente conversava todos os dias, 24 horas por dia, era tipo grudado. E a hora que ele voltou, que abriu a fronteira, que era porque ele conseguiu vir porque ele era brasileiro, ele conseguiu entrar no Brasil por causa disso. Exatamente. Que não estavam recebendo ainda. Não tava Estrangeiros. recebendo. Aí a hora que ele conseguiu vir, que acho que foi em agosto por aí, a gente já começou a falar de casamento. Já. Olha só. Então, tipo, foi Foi- muito menos de um ano. Não, mas eu acho que a gente se viu antes da pandemia em Nós Brasília. vimos em não foi? fevereiro, mas aí a pandemia É. estourou em março. Mas vocês namoraram E- quanto tempo? E não, namoramos em 2 dias, assim. Não. Até casar. Até casar, acho que 1 ano. Menos de 1 ano. Menos de um ano. Deu menos de um ano. Menos de 1 ano, porque eu pedi ela em casamento em, acho que janeiro do outro ano. Então, Janeiro do outro ano, deu um ano. 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E foi uma coisa interessante, porque quando eu conheci ela, que cheguei em Maringá, aí saímos pra jantar, nós conhecemos, conversamos, nem tocamos na comida, de tanto que a gente conversou. Conversou e não tocou na comida, só conversou. Aí tá, no outro dia já fui na casa do meu sogro e minha sogra, e no terceiro dia conheci os pais, e no terceiro dia já no... Qual é o nome do restaurante que a gente gosta muito? É um restaurante árabe que a gente gosta muito Mas aqui. qual é o nome? O Monte No Líbano. Monte Líbano. Aí lá no Monte Líbano eu cheguei e falei assim... Carol, o negócio é o seguinte... eu já tô com 33 anos, eu gosto muito de você. E eu senti, assim, uma comunhão muito grande entre nós. E eu já tô, né, e eu quero uma coisa séria. Eu não sei, e eu já tinha falado isso na mensagem pra ela. Eu falei, mas o que você quer? Você quer um relacionamento sério ou você quer? Ela falou, não, eu quero, tal. E eu falei, então, eu queria que eu quero te pedir namoro, mas eu queria que antes, geralmente a gente não faz isso. Mas eu queria buscar uma palavra já pra confirmar esse namoro, porque do namoro eu quero Eu já casar. quero casar. Não é um namoro qualquer, a gente vai namorar pra casar. Tudo bem? Tudo bem. E ela até chorou, ficou emocionada. E aí disso deu certo. Deu certo, a gente ficou noivo, depois de ficou noivo, daí aí a gente foi ver pra casar aqui, só que daí pandemia, marcamos a data do casamento. Aí chegava perto, aí tinha que mudar a data, porque não tava liberado nada. Aí liberou pra ir pros Estados Unidos, e a gente já tinha uma passagem marcada, faz um tempão que daí nós remarcamos e tal, então em novembro de 2021 ou 22? Foi 22. 21. 22. 21. Dia 22 a gente casou, né, aqui. Mas nós casamos lá em 2021. 21. Em 2021 eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez com os meus pais. Pra passear e conhecer, porque minha mãe falava assim que eu tava namorando uma pessoa que morava nos Estados Unidos e que ele podia chegar aqui e contar a vida dele, e a gente chegar lá e não existia nada daquilo. Isso é um fake news. Então a minha mãe... Chegava lá. Não, o golpe tá aí, né? Aí a minha mãe falou assim, não, a gente tem que ir lá e a gente tem que ver a realidade Tem que dele. validar o Aonde negócio. ele Tá mora, certo, tá certo. conhecer a família dele, conhecer os amigos dele, pra gente saber se ele é de verdade mesmo. Aí eu porque- aluguei os amigos, foi tudo, né? Depois você mandou tudo Eu embora. mandei estruturar tudo, era tudo alugado, né? Eu fiz... Daí aí chegou lá eu, meu pai e minha mãe, e daí no dia, 2 dias antes, isso foi muito engraçado, porque 2 dias antes da gente ir pra lá, ele ligou pra mim e falou assim, amor, é o seguinte, esse negócio de casar aí tá ficando muito difícil, um transtorno, que toda vez cancela e tal. E eu tô vendo aqui, e eu fui no cartório, eu liguei lá no cartório, só que você tem que dar um nome com um mês de antecedência, mas eu liguei lá, talvez dê pra gente casar, então traz uma roupinha pra gente casar. Qualquer coisa assim, traz um vestidinho branco Foi na mais mala. foi isso. Aí eu peguei, Em aí poucas minha palavras. mãe, nem pensar. Falei, mãe, eu vou levar uma roupinha, vai que dá certo, né? Aí liguei pra minha costureira. Falei, Faz em Alice, 2 dias. Falei, eu preciso de uma roupa em 1 dia e meio que você faz. Dela, mas pra quê? Falei, porque talvez eu vou casar, eu preciso de um vestido de noiva. Aí ela, Carol, você é louca? Eu falei, eu quero uma parte de cima assim, uma parte de baixo assim, ou assim. Vou te mandar as fotos. Minha mãe comprou o tecido, eu só fui lá e provei e trouxe o vestido. Aí levou o vestido, chegou lá, a hora que nós chegamos, ele falou, deu certo, nós vamos lá dar os nomes, a gente vai casar em 1 semana. Por isso que eu falo que é por Deus. Quando eu falo, eu volto atrás. Foi uma coisa fantástica, porque você tem que ir no town hall, que eles falam, né, que é na prefeitura, e você tem que fazer esse pedido. E às vezes esse pedido demora, né, pra você decidir. E deu tudo certo. Foi muito rápido. Foi assim, muito encaixou rápido. e os pais vieram e aí a gente conversou e, Não, e foi uma- indo. e Sabe foi aquela uma- coisa, as portas vão se abrindo. E foi uma preparação de Deus tão linda, porque a gente casar lá nos Estados Unidos não é muito barato, né? E daí a gente foi num restaurante jantar pra comemorar o aniversário da minha mãe, que foi dia 26 de novembro.
E daí o nosso casamento ia ser dia 29. Aí tava um frio terrível. E daí a gente pegou e falou assim, vamos casar no parque, né? Aí a gente casa no parque. E daí depois disso a gente janta em algum restaurante. Aí reservamos lá um restaurante e tal. Aí a gente foi nesse restaurante, que a gente gosta bastante, que é o nosso preferido de lá. E daí chegou lá, daí o Rafael conversou lá com o gerente. Não, foi a garçonete. A garçonete. Conversou com a garçonete, falou que a gente ia casar e tal, que tem um deck bem bonito com a vista pra Nova York, se a gente não podia fazer a cerimônia ali. Daí ela falou assim, então faz o seguinte, eu vou ver com o meu gerente aqui, por que vocês não vêm jantar com a gente? Vocês escolhem algum dos salões que tem ali em cima e casa ali. Aí a gente, mas eles não, pode escolher qualquer. Se você jantar aqui com nós, você pode escolher qualquer salão que você quiser ali em cima. E você casa. Ainda casou com a vista de Manhattan. Casamos com a vista de Manhattan. Que demais, né? Ganhado. E daí foi tudo atrás foi super legal, né? Aquela adrenalina, todo mundo assistindo online da família. Teve, teu casamento online. Todo mundo online assistindo da família, que eu queria que todo mundo estivesse junto, mas infelizmente foi tudo de última hora. E depois disso, depois de um ano, a gente fez a festa de casamento, que era a original daquilo. Agora a gente tem 2 datas de casamento. E a Carol gosta de comemorar todo mês data de casamento. Então é 2 datas por mês. É 2 datas por mês. Ai, gente. Mas é que a Carol é tão intensa, assim, demais. Que nada é muito normal, né? Tudo é... Nós estamos casados Podia ser diferente. 4 Podia ser anos, diferente. parece que é 40. De tanta coisa que já aconteceu. Já viveram tanta coisa em 40 anos. Muita coisa. Mas o amor é tão grande que acho que dá pra viver uns 1000 anos. Com certeza. E todo mundo acha que... Muita gente na época falava que não ia dar certo, porque casamento à distância realmente não é uma coisa fácil. É bem difícil. Mas a gente tá aí. Vocês não pensaram em desistir antes de casar? Antes de casar, não. Não, antes de casar. Por conta da distância? Não, na verdade, eu até mencionei com o Anderson agorinha, né? Atrás, eu falei, é uma coisa assim que é inexplicável, né? Você não consegue explicar. E eu acho que com ele até... eu acho que é o mesmo sentimento, né? Eu falo assim, o amor que eu sinto pela Carol é uma coisa que eu não tenho como explicar. Ela tem atributos positivos, um monte, uma lista, coisas que eu amo nela. Tem coisas que eu também não gosto? Tem, como ela deve ter em mim, né? Tem, às vezes a gente se irrita, é um normal casamento, né? Não tem como não ter. Mas o sentimento parece que já foi implantado lá uma semente dentro do meu coração, que é como você tem o amor de um irmão, ou de uma mãe, de um pai, uma coisa que você não sabe explicar. Você fala assim, ficar sem a pessoa. Eu amo essa pessoa, eu não sei explicar. Tem toda essa lista de coisas, o porquê eu amo ela. Mas é um sentimento que tá ali. Então, também... acho que já tava na hora, Deus já falou assim, essa vai ser sua esposa. Então, não importa tanto que ela me irrita aqui. E também porque a gente teve muito sempre Deus no centro do nosso relacionamento. Confirmações. E muitas confirmações. Então, você vai desistir daquilo que você estava buscando por muito tempo. Não tem Por isso que eu acho que não tem esse sentimento de, vou desistir. Porque você fala, não tem como. Isso daí não é só eu aqui, né? Mas depois de casados, e vocês continuam ainda nessa distância. Como que é isso aí? Difícil. Então... a gente tem 2 cada dia. Nós agimos de 2 formas diferentes. Eu tenho um jeito de agir que eu sou mais quando a gente tá longe. Perdoa. Quando a gente tá longe, eu fico mais irritado, eu sinto mais. Assim, ela sente falta, mas ela reage de uma forma diferente. Eu tenho uma reação diferente. E eu já, nossa, me incomoda demais. E já a Carol foca muito no trabalho dela. E eu também foco no meu trabalho, mas um pouco menos. Ela já é mais intensa, ela tem ali a família. Ela ocupa a mente dela. Ela ocupa a mente e... Eu me sobrecarrego ao máximo que eu posso. Quando eu tô passar aqui, mais rápido. E daí, quando eu chego em casa, que eu tenho tempo de pensar, eu tô tão cansada que eu durmo. Só que agora... você tá ficando mais lá nos Estados Unidos. Agora por conta desses nossos documentos e tudo mais, então eu tenho que ficar mais tempo lá. É assim, no começo, quando eu fui pra ficar a primeira vez lá, de 3 meses, que a gente acabou de casar, eu quase morri. Que eu chorava todos os dias. Por conta... Eu amava estar com ele, mas por conta que a minha vida, de uma hora pra outra... É muito diferente, né? Igual você falou no começo. Totalmente diferente. É 2 vidas opostas, Duas vidas opostas. Então, aqui eu sou uma pessoa ativa, eu trabalho, tenho meu dinheiro, eu saio a hora que eu quero, faço a hora que eu quero. E eu sou a dona da minha clínica, é eu que comando ali. E lá eu sou a esposa do Rafael,
dona de casa que não fala inglês. Fica na cola dele mesmo pra tudo. Depende daí até pra falar, né? E daí eu sou dependente dele 101%. Então, daí isso pra mim no início foi bem frustrante. Hoje em dia eu Já fez bastante amigos lá? já fiz alguns amigos. Nossa, já. Os amigos do Rafa. Nossa, a gente mora num complexo, né? E esse complexo, eu vivi lá antes de conhecer a Carol por uns 3 anos, assim, 2 anos e meio, acho que 3 anos. Eu não conhecia nenhum brasileiro. Agora Ela você chegou lá, conhece a gente tem um todo grupo mundo. agora no WhatsApp de um monte de brasileiro. Não Ela fez amigo com acredito. todos os brasileiros. E a gente sai, faz churrasco na casa dos brasileiros, vai jantar, é convidada, é coisa fora. A gente fez muita amizade. Muita amizade com o pessoal, eles são muito gente boa. Ela fez amizade com todos os brasileiros. Né? Eu tenho os meus amigos lá de infância, que eu mantive, né? Que veio no casamento, vocês conheceram muitos deles. E então, Eu ela gosto participa. bastante deles, eu participo, mas É, uma ela das coisas participa que me segura muito é porque eles estão lá há muitos anos, né? Aí a roda de amigos dele é aquele inglês, um atravessando o outro. E daí eu não pego nem o que ele tá falando. Como eu vou pegar o que 10 pessoas tá falando ao mesmo tempo? Não tem condição. Ai, não é Então daí fácil, isso é meio né? frustrante. E também por conta da profissão, como eu sou muito apegada à minha profissão, que eu gosto muito do que eu faço. Então eu tive que me desapegar. Isso pra mim foi muito difícil, porque eu tenho ciúmes até da minha caneta de autorização que eu ligo na boca dos pacientes. E daí chegar lá e eu ter que... Tem que deixar Tem que Eu tenho que deixar deixar, tipo assim, tudo aquilo que eu demorei anos pra mim conquistar, eu tenho que deixar. Então, graças a Deus, ele é muito compreensível de eu ficar indo e voltando e eu não ter que... Ele não chega pra mim e fala, você abandona tudo que senão acabou nosso relacionamento. Não, acho que Porque não iria senão dar não dá certo. Se fosse desse jeito. E daí eu então eu continuo trabalhando, eu volto. Tive que me desapegar no sentido assim de antes eu entendo que os pacientes tem pacientes que quer que o profissional esteja ali a hora que você precisar. E eu não sempre estou ali a hora que precisa. Então, claro que a gente perde paciente, mas ao mesmo tempo fiquei muito surpresa que eu ganhei muitos outros. Diante dessa... Não sei se é por causa dessa vida, que às vezes eles acham legal, se interessam e tudo, mas eu ganhei muitos outros. Mas eu lembro que o primeiro paciente que eu perdi, eu fiquei muito frustrada. E daí até... Eu falei, aí eu senti Deus falando comigo, não, mas calma que vai um, vem outro. Assim, e realmente foi isso que aconteceu. E os pacientes, graças a Deus, eles me esperam voltar. Então, É muito fiel. É muito fiel. Né? Então, toda vez que eu tô aqui, eu não tenho tempo pra nada. Eu até brinco que eu falo assim, que você quer me ver, você tem que marcar um horário comigo. Porque eu não tenho tempo pra nada. E daí chega lá, aí eu sou 2 personalidades, 2 pessoas completamente diferentes. Então, quando eu tô aqui, eu chego na ativa. Aí eu chego lá, eu tenho que... Demora mais... Desacelera. Eu tenho que desacelerar, pisar no freio. E eu demoro, acho que umas 2 semanas pra mim cair em mim que eu estou... nos Estados Unidos e que eu não sou mais a doutora, que eu sou a esposa do Rafael. Então, assim, isso... Eu consegui, com o tempo, descobrir que eu consigo me adaptar muito fácil às situações. Que casamento é renúncia, né? É renúncia. Você sempre, alguns mais, como você, outros menos, mas você sempre vai ter que renunciar a alguma coisa quando você casa, né? É um comprometimento. Né? E na nossa profissão, né? Essa transição, né, que a gente vive, a gente teve que qual que é a palavra que eu tô querendo dizer? A gente teve que... Transição. Não, a gente teve que se adaptar, né, na profissão. A gente teve que abdicar. Essa que eu ia falar. Eu trabalhava numa companhia já faz 10 anos e eu cheguei até a diretoria da companhia, mas por conta de muitas viagens e de ter que vir para cá e viajar lá, domesticamente falando, consequentemente, eu tive que mudar. Agora, né, eu tenho a minha agência lá, abri a minha própria empresa e assim me dá uma flexibilidade a mais para mim poder vir para cá. Vir pra cá e estar um pouco mais aqui. Como ela já tinha essa flexibilidade, que ela já era dona da... Consegue gerir o tempo dela. Ela consegue. Eu já era de complicado. Tudo bem que mesmo tendo funcionários que trabalham com você, pessoas que estão, né? É diferente. É difícil, porque é muita competição no trabalho, né? Então, agora mudou um pouco. Melhorou nesse sentido, né? Então a gente tá assim, ainda estamos se adaptando. Todo dia é uma adaptação, né? Não é fácil. Né? E eu até falo assim, que eu brinco, eu falo assim, que quando eu tô aqui, igual eu tô aqui agora, eu vou embora agora em janeiro. E eu tô sofrendo porque eu vou embora em janeiro. Semana passada já tive um chororô,
porque, meu Deus do céu, eu vou embora, eu vou ficar todo tempo fora, eu tô em depressão. Aí, eu chego lá, eu começo a chorar, que tá chegando o tempo de eu vir embora e que eu não quero vir embora, porque eu quero ficar lá, porque eu já me adaptei. Não é fácil, né? Então, Porque daí você gosta das duas versões dessa ali última também, vez né? agora que eu voltei, que eu fiquei lá 4 meses e meio, 5 meses, não sei o que deu. Eu voltei, aí as 2 primeiras semanas parecia que eu tava no Airbnb. Aí eu falei, nossa, que estranho, meu Deus, eu não é minha casa. Não, eu falo que Dentro de casa. eu falo que Dentro meu de casa. apartamento aqui é um Airbnb, né? Eu falo, nossa, amor, eu sou igual Moisés, né? Eu investi tudo aqui no Brasil e agora, tomara que eu não morra antes de conhecer a terra prometida. Né? Aí vem o Josué e entra, né? Só falta. Eu falo, nossa, eu dediquei todo esse tempo aqui. Aí eu falo, nossa, o meu apartamento, que é o nosso apartamento, eu falo, eu às vezes brigo, mas meu apartamento é um Airbnb. É um Airbnb. Mas isso é questão de você. Eu fico tem chateado. que, você tem que. Igual eu falo pro Rafael, não adianta a gente ficar estressado, porque hoje a realidade da nossa vida é essa. Então você tem que tentar. Aprender a viver assim. Você tem que tentar lidar da melhor maneira possível pra você sofrer da melhor maneira. Menos possível, né? Igual, por exemplo, ele falou que a gente reage diferente. Quando eu estou perto dele, eu sou uma pessoa um pouco ciumenta e um pouquinho controladora. E quando eu tô longe, ele fala pra mim, vou em tal lugar, beleza. Então, era pra ser o contrário, né? Eu não me importo. Tipo assim, eu Porque confio no que ele tá falando e pronto, acabou. E com ele já é o oposto. Esse tem ciúmes quando você tá longe. Quando eu tô longe, é porque eu Quando tá perto, ele nem liga pra mim. Agora, quando tá longe, ele tem ciúmes. É que ele sabe que ele tá ali, né? É aquele negócio que eu falei, lembra? Que eu falei lá no começo. Quando você tá junto, às vezes você nem conversa, tá junto, tá do meu lado, tá aqui, eu sei. Quando Você tem a segurança eu ali. quero... vamos conversar. Mas vocês são tá, sempre que tá juntos, fazendo. né? Tipo assim, Sim. a gente vai almoçar, o Rafael tá ali no celular. É. Vai não sei aonde, Diminuiu o um pouco Rafael agora, tá mas junto. sim. Mas é porque a gente quer participar. Ele Quer tá ele junto, quer que né? eu participo dos momentos junto com ele. Então, quando ele chega lá nos Estados Unidos, na casa de alguém, ou ele vai em algum lugar, ele me liga, daí ele mostra tudo que ele tá fazendo. Eu cumprimento todo mundo, tchau. E daí, aqui com ele, eu faço da mesma maneira. Só que isso também é bom, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. O lado ruim é que aí você fica meio frustrado que você não tá junto. E ele fica muito frustrado no sentido assim que ele fala que ele perde pequenos momentos. Demais. Igual, por exemplo, quando a gente decidiu que a gente ia fazer nosso podcast, eu e você, que a gente começou com essa conversa, foi num aniversário super legal de parentes nossos, né? De primos nossos, que tava super divertido. A gente E ele não tava. E ele não tava nesse momento. Então, esses momentos fazem falta, né? Demais. E a Carol tem uma vida muito ativa aqui. Ela tem muita família lá nos Estados Unidos, eu só tenho minha mãe, né? E os meus amigos são minha família. Então, quando eu saio, é com os amigos, o pessoal da igreja e, né, enfim, trabalho, essas coisas. Mas a Carol não, tem muitos Aqui primos. sempre tem... E tem sempre um evento, coisa, e tem sempre uma evento. coisa pra fazer. E lá nos Estados Unidos você tem um frio de 6 meses. Agora Que mesmo já deve deixa estar a menos pessoa mais 4 lá. reclusa, Então né? o que você faz? Você não sai muito no frio, você fica em casa. Então As pessoas a são pessoa depressivas no frio. hiberna lá. Né? Então quando você hiberna lá, aqui não. Aqui é verão o tempo todo. Então você tem essa vida ativa o ano inteiro. Então eu fico lá hibernando e ela às vezes sai e fala, nossa, eu queria estar lá compartilhando esse momento. Então você tem que ser muito compreensivo. Pra mim foi uma, assim, nossa, a gente fala self-control, né? Muito grande, porque eu penso assim, nossa, eu quero participar, eu quero estar ali. É a mesma coisa da carreira dela, né? Eu falo, nossa, eu não posso falar, eu não quero que ela perca a carreira dela. Né? Que Até ela ama os pacientes, eles Nossa. ficam assim pra mim. Hoje até encontrei uma paciente, uma mãe de uma paciente, ela fica assim, viu? Ela vai deixar nós? Não, você não vai deixar, né? Tem certeza que você não vai deixar? Seu marido não vai obrigar você a deixar? Não, eu falei, não, uma coisa que eu amo na Carol, que eu apaixonei nela, é o fato dela amar tanto a profissão dela. Isso daí dá um orgulho em mim, assim, que eu falo, nossa, minha esposa, ela é uma daquelas pessoas que ela ama a carreira dela. A profissão dela, pra ela, pra muitas pessoas não é assim. Tem pessoas que só trabalham. E tem pessoas que não é nenhum trabalho. É porque ama tanto. Porque né? ama tanto. Então eu falei, não, eu não vou deixar, porque se eu fizer isso, um dia ela vai me cobrar. E aí talvez o nosso casamento não deveria dar certo, porque ela ia talvez triste, sentir uma né? rejeição. Falar, pô, e a minha vida aqui, agora eu tenho que, deixei tudo lá por sua conta. Então nenhum fez nada, a gente tá deixando acontecer até onde vai chegar. Eu não sei aonde vai chegar, porque a gente faz os planos, né? Mas que Deus que controla tudo. Só que, por exemplo, igual na sua situação, que você tava estável, e daí depois que você teve filho, você decidiu sentar e mudar um pouco. Eu não sei como vai ser quando tiver filho, né? Não pensou nisso ainda?
Pra mim, eu acho que vai continuar tudo do mesmo jeito, mas eu não sei. Eu acho que não. Tem que esperar viver, né? Porque Porque às vezes o que uma etapa pessoa de cada passa- vez, né? Porque senão a gente fica se cobrando muito, fica sofrendo por conta do que vai acontecer. E a vida é assim, né? Justamente. E a gente tá aqui pra inspirar um casamento normal e um casamento Fora do normal. fora do normal e que ambos dão certo. Do Cada seu um jeito, do seu jeitinho. Cada um do seu jeito. Nosso podcast Entre Nós é a gente contar um pouco das nossas experiências, de vidas normais, reais De e histórias que inspiram. que inspiram, que relacionamento à distância realmente dá certo, gente. É só vocês tentarem que dá certo. Ter persistência. Ter persistência e paciência. E é isso. É verdade, gente. Mas foi legal, né? Foi legal, né? Nossa conversa. Gostaram de participar? Muito bom. Excelente. Massa. Esse é só o começo, né? Muito, muito obrigada aos nossos primeiros participantes do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, que vamos futuramente convidar vocês novamente. Olha. Se vocês forem bonzinhos. Se vocês forem Olha lá, Se bonzinhos. vocês forem bonzinhos, quem sabe vocês voltam. E é isso, gente. Até mais. Até o próximo.